Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver poema, né? Vamos fazer uma correção de alguns exercícios na página 51 e vamos terminar lá para a página 55. Vamos até a página 55. Será uma aula bem rápida, ok? Bom, nós vamos primeiro, eu vou compartilhar com vocês o poeminha, né, do livro. Vento Perdido chama o poema. Bom, vento perdido. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar, vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e que o vento carregou. Quando eu estava distraído, a olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho, pesadelo tão medonho, que eu não quero nem lembrar. Vem que vai ventar, vem que vai voltar, vento vai ventar, apagando no momento todo o arrependimento de um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido, que não vai ventar jamais. Muito bem, esse é o vento que nós lemos aí, vento perdido. O que significa tudo isso? Vento perdido. Bom, este poema, ele tem uma intenção de demonstrar a efemeridade da vida, né? De como a vida é passageira, como as coisas passam no tempo, não é? Como a gente gasta o tempo. E aqui, ó, ele diz que passou um tempo, né, olhando para o umbigo dele, quando viu o momento já passou, né? Então ele está falando aí da passagem do tempo neste momento aí. O eu lírico, ele é um eu lírico masculino que ele tá contando aí de como o tempo passa, né? Como ele vem como um vento, né? O vento, ele vem, leva, né? Poeira, leva sujeira, leva tudo. Né? Se ventar muito forte, ele carrega coisas, né? Então ele muda as coisas de lugar. Então isso ele quer dizer que o vento, né? É como o tempo é como o vento, né? Que transforma, né? As coisas, né? E o tempo transforma mesmo, né? Vê que a gente envelhece no tempo, as coisas se perdem no tempo, né? Os objetos envelhecem, né? Os materiais envelhecem. Então, ele quer falar sobre essa efemeridade. O que é efemeridade? Essa coisa que passa rápido demais, né? Que não demora, né? E a vida, ela é passageira, né? Embora a gente ache que 60, 80 anos, 100 anos é muita coisa, mas não é. A gente, quando se dá conta, já está lá no 100, nem percebe isso, né? Aí a gente costuma até dizer, né? Nossa, parece que foi ontem. Então, ele quer falar sobre isso, né? E é um poema, assim, maravilhoso, de versos, né? Bem cadenciados, né? Com rima, com ritmo, né? Ele usou todos os recursos aqui para dar o ritmo do vento, né? Não o vento, ele não está aqui comparando a vida com o vento, né? Vamos dizer assim, o vento atmosférico, né? Mas ele está comparando aqui o vento, né, com o tempo, né? O tempo é como o vento que passa, que é passageiro, que ele vem uma rajada, depois some, né? A gente percebe, né? Mas não vê, né? Praticamente a gente não vê o vento, a gente vê os efeitos do vento no tempo, né? E nas questões aqui iniciais, ele pergunta, né, para você comentar, aqui ele pede, né, para você comentar com um colega, né, de um poema que você tenha gostado muito, né? Eu gosto de um poema do Manuel de Barros, né, que chama As Coisas Muito Claras e Noturno. É um poeminha pequenininho, assim, né, de duas
2 versinhos, mas é muito lindo, profundo, né? O poema que você vai ler a seguir chama-se Vento Perdido, com base no título e na ilustração que o acompanha, sobre o que você imagina que ele irá tratar. Bom, ele vai tratar, né, ele vai tratar dessa efemeridade do tempo, né? Dessa passagem do tempo rápido, né? Ao final da leitura, suas hipóteses sobre o tema do poema se confirmaram ou não? Comente com seus colegas. Essa aqui foi comentada, né? Alguns tiveram que mudar a hipótese, outros já deu certo, né? Que sensações ou sentimentos esse poema despertou em você? Comente com seus colegas. A sensação mesmo de passagem do tempo, né? Em mim, né? Eu não sei em vocês. Onde esse poema foi publicado? Em jornais, revistas, né? Livro. Leia o verbete da palavra vento extraído de um dicionário. Movimento natural do ar atmosférico, agitação do ar provocado artificialmente, né? Ver do leque do ventilador, o ar atmosférico crescer, né? Ao informal, ventosidade, flatulência, né? Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Você identificou? Como você identificou isso? Bom, são 4 significados. Aqui está o primeiro. Aqui está o segundo. Terceiro. E o quarto. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado neste verbete. Explica esse sentido. Bom, o vento aí, né, representa o tempo. Então, o poema, a gente pode falar que o vento representa no poema o tempo, ou seja, o vento é o tempo, que é o responsável pela transformação das coisas, né? Através a gente vai se transformando, né, no tempo. É isso que ele quer mostrar. Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Ao empregar a palavra vento, em um sentido não usual, ele vai criar um efeito poético no texto. Quando ele utiliza as palavras vento, vem, vai, a letra V demais, ele vai criando um ritmo e um efeito poético no texto. Que efeito de sentido a palavra... Então, se eu perguntar que efeito de sentido a palavra vento confere, você pode colocar efeito poético, né? Cria-se um efeito poético. Aí a voz que fala, número 1, explorando o poema, a voz que fala no poema é chamada de eu lírico, ou eu poético. O eu lírico do poema, masculino ou feminino? É masculino, né? Porque ele já... Vamos citar aí alguns trechos que comprovam a nossa resposta. No poema, ele diz assim, que foi montado num jumento, montado, né? Então, é ele. Quando eu estava distraído, também é ele, né? Vamos para a página 53. Um poema pode ser reproduzido com diferentes objetivos. Veja algumas possibilidades. Bom, descrever uma viagem ou uma grande aventura vivida, contar uma história ou recontar uma já existente, expor sentimentos, tentar capturar em palavras um momento particular, versar sobre uma pessoa, um animal ou sobre o clima. Com qual objetivo o poema Vento Perdido foi escrito? Bom, o objetivo do autor é expressar sentimentos, né? Expor os sentimentos dele aí. E no caso aí, o sentimento do eu lírico, a gente pode falar que o sentimento que ele quis expressar é o da efemeridade dos acontecimentos, né? Em virtude do efeito do tempo. Então, a efemeridade dos acontecimentos em virtude do efeito do tempo na vida dele. 3. O poema Vento Perdido é composto por estrofes. Quantas estrofes há no poema? Bom,
Estrofes são cada um dos blocos de textos de um poema. Cada linha de uma estrofe é chamada de verso. Quantas estrofes há? Então, esse poema é composto de 4 estrofes. Letra B. Como você identificou isso? Bom, após cada bloco de texto, há um espaço indicando sua finalização para, em seguida, iniciar outro bloco. Então, é assim que eu percebo uma estrofe da outra, né? Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? 4 versos formam a primeira estrofe do poema. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Explique. Não, não tem, né? A primeira e a terceira estrofe apresentam 4 versos cada. Já a segunda e a quarta estrofes apresentam 9 versos cada. Letra E. Diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? Explique. Bom, gente, o poema não apresenta um único tipo de estrofe. Veja bem. No entanto, percebe-se um padrão. Por quê? Porque os 2 tipos de estrofes utilizados, quadra e nona, se repetem. Eu tenho uma estrofe com quadrinha e tenho uma estrofe com nona. 2 estrofes com nona, né? Então, não. Bom, vamos para a página. Essa 4 na página 54, eu não vou fazer essa 4 porque ela depende muito de vocês, tá? Alguns poemas, a 5, apresentam rimas. Podem apresentar rimas. Releia a primeira estrofe do poema. Vem que vem o vento, vem que sopra um momento, vou montado num jumento cavalgar o arco-íris. Rima é o nome que se dá à semelhança de sons entre as palavras de 2 ou mais versos. Essas palavras podem estar no final dos versos ou em seu interior. A rima é um importante elemento para a construção da sonoridade em um texto poético. Bom, ele vai ser poético porque ele vai ter a rima, ele vai ter Entre quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema Vento Perdido? Bom, aqui, ó, vento, momento e jumento. Essas 3 palavras aqui ocorre a rima, né? Então, pode colocar aí no primeiro, segundo e terceiro verso. B. Agora observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada entre parênteses quais palavras rimam com elas. Vocês podem colocar aí sobrar, voltar na primeira, né? Cantar, sobrar e voltar. Carregou, passou. Sonho, medonho. Ventar, voltar e ventar. Momento, arrependimento. Além da rima, outro recurso importante no poema lido é o ritmo. Que letra se destaca no poema? A letra V. O que a repetição dessa letra sugere? Essa repetição sugere o som produzido pelo vento. A letra C. Da repetição de uma letra no poema, há a repetição da expressão vem que. Explique qual efeito ela causa no poema. Nós estamos na página 55, tá? Bom, esse recurso ele é utilizado geralmente para enfatizar a passagem do tempo, representado pelo vento nesse poema. Tem que ser tudo de acordo com o contexto, né? Então, nós vamos analisar nesse poema. Esse recurso é utilizado para enfatizar a passagem do tempo e representa a palavra vento. No poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima e do ritmo? Bom, esses recursos aí também contribuem para os efeitos de sentido do texto, ou seja, o autor ele visa mostrar aos leitores que o vento representa a passagem do tempo. Leia o poema número 8.
o poema a seguir. Observe que o segundo e quarto verso da primeira estrofe rimam entre si. Os sonhos do Saci. Saci pererê saracoteia na mata. Saci pererê só assusta, não mata. Saci sirigaita. Solitário e sabichão, Saci agarra a gaita. Saci lá no sítio apronta um sururu. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho é bem mais moleque. Saci lá na selva, salta e samba só. Saci lá na relva. Com quem sonha o Saci? Saci sonha com Saci, com quem será? Eu sonho com duas pernas. Alguns versos foram suprimidos propositalmente, indicados por letras. Relacione esses versos com as frases a seguir e encontre as rimas desse poema. Muito bem. Olha aí. Nós encontramos aqui, ó, sonho, Saci mata, ó, sabichão, uma gaita, sirigaita com gaita. Saci sonho, e aqui sonho. E aqui moleque na selva, com relva. Né? Agora vamos ver as letras aqui. Ficou assim. Letra D, letra C, letra B, letra A e letra E. É só colocar essas frases nos espaços aqui, ó. E pronto. Tá? E está pronta a resposta. Ok? E agora nós vamos encerrar, porque nós vamos começar a página 56 amanhã, na quinta-feira, aliás. Ok? Um grande abraço para vocês. É muito interessante essas aulas, porque elas visam esclarecer, não é? Se tiverem alguma dúvida, falar com a Josi, que eu vou tentar diminuir as dúvidas, tá? Aqueles alunos que tiverem dificuldades com o poema, é só me falar que eu passo de uma forma mais tranquila, mais fácil ainda, tá bom? Pelo que vocês já estudaram comigo, vocês dão conta desse assunto aqui, da forma que eu estou explicando. Mas se não estiver dando conta, é só me passar através da Josi que eu vou fazer diferente para vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.